Bem-vindos ao Talk Sim. Eu sou Bruno Nascimento, Head de Inovação da Singular. Juntos, vamos explorar as últimas tendências e soluções inovadoras em gestão de pessoas com informações relevantes, entrevistas e dicas valiosas. Então, aperte o play nessa jornada com a Singular Gestão em Saúde. Bem-vindo ao Talk Sim. O podcast para você, profissional do RH, que quer ficar por dentro das últimas tendências, discutir ideias inovadoras e experiências sobre os desafios da área. No episódio de hoje, iremos conversar sobre um projeto que começou como uma parceria entre a Singular e o movimento Felicistart e tornou-se muito mais do que isso. Hoje, a equipe que compõe esse movimento já faz parte de um programa da Singular. Fique então com essa conversa com a nova equipe de felicidade corporativa da Singular, composta por Luísa Vidigal, Lorena Vilar e Everton Lima. Há 75 anos, a Universidade de Harvard estuda um tema muito interessante, com 700 indivíduos, é uma das pesquisas mais antigas da universidade, e ela estuda felicidade. E hoje a gente está com uma equipe dedicada à felicidade aqui com a gente, para poder bater um papo sobre como que a felicidade ela acontece e como ela pode ser estimulada dentro do ambiente corporativo. Então, pessoal, a minha primeira pergunta para vocês é: essa é uma equipe feliz? Com certeza, só a olhar as carinhas. Que bom, que legal. Bom, esse é o movimento Felicistart. A gente vai falar um pouquinho de felicidade aqui hoje, né? De como promover isso dentro do ambiente corporativo. Imagino que não seja uma tarefa fácil. Luísa, o que você diz pra gente sobre como que esse processo começou? De onde surgiu essa ideia de começar a pensar e organizar esse estímulo à felicidade? Legal. Bom, vou falar da minha perspectiva particular, mas é legal trazer que o que uniu esse grupo, em primeiro lugar, foi exatamente a Singular. Então, é muito especial para a gente estar aqui hoje gravando isso com vocês. No ano passado, eu comecei a ler algumas pesquisas, eu trabalhava na área de inovação, comecei a ler algumas pesquisas bastante interessantes. A primeira delas é que as pessoas felizes são 3 vezes mais criativas, e criatividade é um ponto fundamental para a inovação. Mas a outra pesquisa me falava que as pessoas mais estressadas eram as pessoas que trabalham com inovação. E aí, de repente, a conta não fecha, né? Eu trabalho com inovação, sou bem estressado. Sabe bem, né? Não, ainda junta com a medicina. Sei bem como é. Mas aí a conta não fechava. E eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre felicidade, como assim, onde que a gente errou, então, né? E aí fui entrando em pesquisas que foram dando, o Everton gosta muito de trazer, né, muitas medalhas para o Brasil, mas só medalhas negativas. Acho que em algum momento ele vai trazer esses números para a gente. E aí falei, bom, quero olhar para isso. Precisamos levar felicidade para dentro das empresas. E aí, nesse momento, conversei com meu marido, que me apoiou demais, meus pais me apoiaram, comecei a conversar com as pessoas, testando o mercado, e todo mundo estava sedento por felicidade nas corporações. Foi quando eu, através da Singular, conheci o Everton, que tinha exatamente feito uma palestra sobre felicidade no evento Saúde e Suas Singularidades do ano passado. E a gente conversando, ele tinha exatamente esse mesmo propósito, essa mesma vontade de levar a felicidade para dentro das empresas. Também já estava estudando muito, já tinha feito um projeto piloto numa grande empresa e começamos esse movimento. E aí você usou essa palavra, gostei, porque a gente começou exatamente pensando, olha, como é que a gente movimenta esse mercado? A gente entende que o mercado de felicidade corporativa está hoje no ponto que o mercado de inovação estava há 10, 15 anos atrás. Muitas iniciativas acontecendo, muita coisa legal acontecendo, mas tudo separado. Cada iniciativa fazendo um pouquinho, desconectado. E a gente falou, vamos criar um ecossistema de felicidade corporativa? É um sonho grande que a gente tem, mas a gente já deu o primeiro passo, de novo, com o apoio da Singular. Fizemos um encontro que a gente chamou de Felicistart, e esse é o nosso nome hoje. E nesse encontro a gente convidou
a comunidade, as pessoas para falarem sobre felicidade e felicidade corporativa. E, para nossa surpresa, tivemos mais de 115 pessoas inscritas para um primeiro encontro sem tráfego pago, sem nenhuma divulgação, só divulgação orgânica. Exatamente. E aí juntamos, e nessas 115 pessoas inscritas estava a Lorena, que juntou também com a gente. Foi um encontro mais que feliz, viu? Esse foi sensacional. Mas é daí que surge o movimento, e esse é o nosso objetivo, né? Criar um ecossistema que possa levar, de fato, felicidade para dentro das organizações. E a gente está fazendo a nossa parte. A gente está saindo de um momento no mundo de um pouco de tensão, né? E entrando em outro momento de tensão mundial. A gente está saindo de pandemia, entrando num período um pouco conflituoso, né? Está tendo muito conflito. A agenda política está complexa, né, da gente tentar entender. E eu acho que a busca por felicidade ela está se tornando mais importante. Eu acho que isso tem a ver também um pouco com as gerações que estão vindo, né? Os desejos estão mudando. A gente está vendo isso. Esse cenário está dando uma mexida, né? Lorena, o que você pode contar para a gente assim, desse encontro feliz? Você chegou nesse grupo para poder trabalhar sobre felicidade, né? E como que vai funcionar? O que é o Felicistart? Como que vocês estão planejando isso? Bom, é isso, foi um encontro feliz. O Felicistart, que foi esse encontro, eu estar aqui foi extremamente orgânico, porque eu era uma dessas pessoas que estou como pessoa nessa busca e busca também para essa formação, por entender que a felicidade é um objetivo de todos. Todo mundo está buscando a felicidade. Então, o que é isso? De que forma a gente vai fazer isso? E então, quando eu vi esse movimento, né, que eu vi a divulgação, eu achei isso maravilhoso. Eu falei, nossa, que bacana que tem mais gente falando sobre isso. Eu sou paulista, inicialmente, eu sou mineira de coração, mas eu estou aqui há pouco tempo. Então, quando eu vi o movimento, eu falei, nossa, que bacana, é um sentimento de pertencimento muito grande e que é uma das coisas que traz a felicidade, né? Que são as relações. Então, quando eu fui, que eu vi o movimento, que eu vi a energia, que eu acho que é isso que a gente traz, né? Quando a gente fala sobre felicidade, eu acho que é importante quando a gente vê, quando você perguntou da equipe feliz, é isso, a gente está conectado, a gente está ligado nesse nível mesmo da gente, não só a gente sentir, mas as pessoas sentem na gente. Então, é a gente conseguir levar isso para as pessoas no sentido de leveza, né? E de que forma? A partir de estudos, de bases científicas, porque é isso, a gente quer levar isso de uma maneira intencional, não é levar simplesmente coisas espaçadas, benefícios que às vezes são desconexos, ou às vezes a gente faz isso de uma maneira terceirizada, terceiriza a felicidade para um aplicativo, para Exato. E aí, quando a gente fala, né, e aí que a gente se juntou e que aí fez sentido, eu sou CHO, né, que é que é o Chief Happiness Officer, que a Luísa também é, e aí que a gente fala sobre esse papel da gente ter essas pessoas que estão ali para trazer essa intencionalidade, né? Um novo C-Level. Um novo C-Level surge, que é o chefe de alegria da organização. É uma tradução bárbara aqui. Mas... Sim, é porque, igual a gente tem pessoas que direcionam, igual na escola, a gente tem um professor que ele está ali, é sempre uma troca, porque está ali nas relações, né? É um ensino-aprendizagem, mas tem que ter alguém que vai conduzir, que vai ter aquela intencionalidade de saber o porquê fazer, qual o objetivo que eu quero daquilo, como eu vou medir aquilo, como que eu vou... tanto iniciar, onde estamos, onde a gente quer chegar, de que forma a gente vai fazer isso. Então, é dessa forma que a gente quer
fazer isso dentro das empresas, levar esse entendimento para as empresas, porque é importante ter um processo, um programa, e não simplesmente questões que são desconexas. É ter essa intencionalidade, ter uma jornada e uma pessoa para poder ajudar a gerenciar tudo isso. A gente vai estruturar o movimento de alegria, de felicidade. A alegria talvez não seja a melhor palavra, mas felicidade, né? Estruturar essa felicidade internamente dentro de uma organização. Bom, entendi um pouco do que vocês fazem, mas, Everton, como é que se torna uma pessoa especialista em felicidade? Eu tô aprendendo ainda. Você está aprendendo ainda? A caminho de... Na verdade, não. Não, peraí. Acho que vale a pena você fazer um disclaimer sobre o seu currículo. Você já trabalha com isso. Eu ia contar um pouco isso, assim, as meninas têm a certificação, né, Chief Happiness Office, então elas passaram por uma jornada acadêmica de muito aprendizado, o que me traz bastante conforto, porque sempre que eu preciso de um embasamento acadêmico, eu recorro a elas e elas contribuem muito nesse processo. E eu venho de uma outra linha, assim, a minha vida, ela se confunde muito com uma música do Belchior junto com uma música do Mamonas Assassinas, assim, porque eu... Isso legal. Isso legal. Isso, assim, eu venho de uma família nordestina, eu sou nordestino, eu sou baiano, cheguei em Belo Horizonte com 6 meses de vida e, essencialmente, a minha família trabalhou para viver, sabe? O meu pai trabalhou muito, a minha mãe também, era uma vida dura e a gente vem de um momento econômico no Brasil onde as coisas eram muito limitadas, o acesso era muito, muito difícil para a gente. Mas a minha mãe era uma pessoa feliz. A minha mãe era uma pessoa que ela ria diante das adversidades, ela entendia a dureza da vida, mas ela não deixava isso chegar na gente, ela blindava. E aí eu falo que a música do Belchior vem nessa coisa da migração e da luta pela sobrevida, né, da existência, mas o Mamonas estava presente com a minha mãe, com aquela alegria, com a felicidade. É claro que a alegria não é felicidade, mas a alegria, a felicidade, o lado bom, o lado positivo. E aí, naturalmente, seguindo o exemplo da minha mãe, eu fui buscando o meu caminho e desde cedo eu sempre me preocupei com o outro. Como é que tá a Luísa? Como é que tá a Lorena? Como é que tá o Bruno na escola? E o instrumento que eu usei para poder melhorar a vida da Lorena, da Luísa e do Bruno era a comédia. Desde pequeno eu brincava na escola, contava as minhas piadas, fazia as minhas coisas. E aí a vida se encarregou de me levar para um palco para me tornar um comediante stand-up. Fui ator, depois fui comediante stand-up. E eu digo que uma das minhas missões de vida é provocar um riso em alguma pessoa. Pelo menos todo dia eu tenho que provocar uma risada em uma pessoa. E aí, nessa jornada, na busca pela alegria, pela risada, eu fui me aprofundando, comecei a passar por umas empresas. As empresas, eu via algumas coisas que me incomodavam muito. A gente está aqui conversando e tal. Começou uma reunião, fica todo mundo tenso. Chega o chefe, todo mundo fica tenso. Vai falar de alguma coisa sobre a empresa, todo mundo fica mais tenso. E aquilo foi me incomodando, até que eu comecei a pensar, cara, talvez eu possa ser esse agente de mudança. Talvez essa jornada de risada, de humor, possa ser um caminho em busca pela felicidade. E aí, ontem a gente estava até discutindo isso, né? A felicidade não pode ser o destino, tem que ser a jornada. Então, eu tenho que ser feliz enquanto faço isso. E eu tomei uma decisão muito importante, sair de uma grande empresa para poder traçar esse caminho. E nesse processo, encontro primeiro a Luísa, e ela já falou muito bem, graças a Singular, nós nos conectamos. Começamos o movimento Feliz Start. Na plateia está a Lorena, louca também, feliz, alegre, sorridente, expansiva. E aí a gente começa a conversar e a gente vai percebendo que, pô, tá aí. Tem 3 pessoas dispostas a mudar o mundo, tem 3 pessoas com muita vontade de falar de felicidade. E aí quando a gente vai colocando as coisas na mesa, a gente percebe que, pô, a gente quer fazer, a gente sabe como fazer, a gente tem olhar pragmático para fazer, a gente sabe conversar com as empresas para mostrar que vai ter resultado. E aí a gente se deu conta que, peraí, deixa essa responsabilidade com a gente que tá em boas mãos, entendeu? E é isso, é a trajetória. E eu mantendo dentro de mim esse moleque de 7 anos que gosta de fazer as pessoas darem risada, e o humor foi uma ferramenta muito importante. Então, quando eu falo de felicidade nas palestras, nos encontros, eu uso um monte de gatilho de humor para poder me conectar com as pessoas e passar a mensagem. Legal. Então, um pouquinho de background. Sim. Humorista? Sim. Já trabalhou, mas o que você fazia nessas empresas de atividade? Eu sou formado em administração também, então enquanto eu fazia faculdade de administração, eu fazia teatro e fazia comédia. E aí, durante um tempo, eu me questionei muito, né? O que vai me trazer felicidade? Eu vou ser um administrador, vou ser um ator. Era difícil compreender isso. Na época, não fazia sentido continuar com os 2 caminhos, e hoje, olhando para trás, foi essencial.
Mas eu fui gerente de novos negócios, de parceria, eu trabalho na área de empreendedorismo, eu sou professor de inovação. Ligado a essa área de inovação. Sim. Então, é mais natural começar a discutir esses assuntos diferentes, assuntos mais novos, né? Sim, cara. E a área de inovação tem uma coisa que é muito importante. Toda pessoa que trabalha em inovação, ela naturalmente é inconformada. E aí eu virei esse inconformismo para a área de felicidade, porque para mim não faz sentido você trabalhar com alguma coisa que não te proporcione felicidade. Nem que não seja dentro da empresa, mas fora da empresa, quando eu penso na minha vida como um todo, eu estou feliz? Se a resposta for não, não faz sentido continuar, sabe? E eu já passei por isso também. A felicidade é você lidar com aquilo que é ruim, superar isso e continuar caminhando, sabe? Então é isso, cara. Administração, teatro, comédia, e aí encontro essas pessoas ajudam a mudar a minha vida, assim como eu acredito que estou mudando a vida delas. Quando eu comecei, eu estava sozinho, e agora a gente já tem centenas de pessoas ao nosso redor, e a gente só está começando. Incrível, sensacional. A gente falou um pouquinho aqui da trajetória do Everton, mas ele citou o CHO, né, as certificações. Eu queria entender de vocês qual que foi a trajetória de vocês para vocês se tornarem especialistas em felicidade, ou então estudantes de felicidade, mas como é que foi essa jornada? Vou começar por você, Luísa. Legal. Eu sou engenheira de formação, engenheira de produção. Então, minha formação começou mais nos números, mas sempre fui muito ligada às pessoas, sempre gostei demais de ver pessoas. A gente sempre tem uma raiz, né, dentro da família, dentro de casa também. Vivi a depressão dentro de casa, o que me dá um olhar para isso, né, para as doenças mentais. Estamos falando de felicidade, mas tem tudo a ver. E então sempre tive esse olhar para pessoas. Fiz pós-graduação ainda em gestão de projetos, ainda muito pragmático. Sempre eu sou pessoa do número, né, Everton? Everton agora adora puxar minha orelha nesse ponto. Valorizo ela. Graças a Deus temos a Luísa para pensar. Alguém tem que pensar. Pelo amor de Alguém Deus. tem que pensar. Graças a Deus mesmo. Número não é uma habilidade que todos têm, que todos dominam. É verdade. Complemento o grupo nesse ponto. E aí há 8 anos atrás, fiz uma formação em coaching. Isso já começou a me dar um olhar mais para o ser humano, a questão do autodesenvolvimento, e achei fascinante. Fascinante, mudou, foi um marco na minha vida esse ponto. E ano passado, quando eu comecei a olhar para esses números, né, que eu contei aqui na minha apresentação, eu falei, gente, o que tem no mundo? Quem está olhando para isso? Já conhecia psicologia positiva, já conhecia neurociências, mas e nas organizações? Ninguém vai falar nada? Vai continuar como está? E aí eu cheguei na Carla Furtado, que é quem trouxe esse curso, essa certificação para o Brasil em 2020. A primeira turma de Chief Happiness Officer foi formada no Brasil em 2020. Por isso que é muito recente. A gente estava conversando até mais cedo aqui, né? Eu não sei te falar o número exato de certificações no Brasil, mas eu ouso dizer que está perto de 1.000, não é muito mais do que isso. A gente tem o Reconnect, que é onde a Lorena se formou, que pelos números que eu acompanho, está em torno de 250 formações. O Feliciência, que é onde eu fiz a certificação, está em torno de 400, 500 certificados. Então, devem ter outros cursos aí, mas não são tantas pessoas assim com essa formação. E o que a gente estuda, né? Então, afinal, nesse curso? A gente estuda sobre liderança positiva, a gente estuda sobre as ciências da felicidade e a gente vê como levar isso para as empresas de maneira correta, responsável, baseado na ciência, usando pesquisas que são cientificamente comprovadas, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Tem muita pegadinha no meio do caminho, tem muito tiro que sai pela culatra, vamos falar de felicidade, e aí, de repente, o que era para ser felicidade vira uma infelicidade. Acho que o meu caminho foi esse, de entender aí. E cada vez mais lendo, né, vendo o que está sendo falado pelo mundo, realmente é um assunto novo. É novo no Brasil, mas é novo no mundo. Pois é, eu fico pensando em que momento isso começou a ser importante para ser discutido, né? Esse movimento inicia em 2020. Aqui no Brasil ou isso é mundo? Não. Aqui no Brasil, o movimento de certificação De Chief Happiness certificação, Officer. verdade.
O movimento Felicidade sempre foi importante no mundo, né? Sim. Ele era muito forte na filosofia e ele começa a ganhar mais força no final do século passado, porque existe uma virada de chave na psicologia que fala assim, gente, até que a gente só olhou problemas, como que a gente resolve os problemas psicológicos. E aí, de repente, começa a se olhar para como que a gente faz o ser humano florescer, a gente usa esse termo, florescimento. E aí o Martin Seligman, ele funda a psicologia positiva. E também, mais ou menos nessa época, é quando são desenvolvidas as tecnologias para acompanhamento dos movimentos cerebrais, aí você vai saber falar melhor que eu, mas exatamente na década de 90. Então, quando a gente começa a entender o cérebro e a felicidade dentro do cérebro. Por isso que ganha uma força científica maior de lá para cá. Então, estamos falando de 20 e poucos anos, 30 anos no máximo, que começa a se falar de felicidade. Em 2003, na Dinamarca, já tem esse termo Chief Happiness Officer. Então, 2003. Demorou 17 anos para chegar no Brasil. 20 anos, né? 20 anos. Mas é relativamente novo, tanto que a gente faz esses questionamentos, a gente encontrou uma pessoa numa das entrevistas agora, que a gente estava em umas conversas, e ela está cursando psicologia. E a gente fez a pergunta, e aí, vocês têm na sua grade curricular a psicologia positiva, que é a que trata essa parte do florescimento das pessoas? Ela falou, não tem. Então, continua sendo relativamente novo por conta disso. A gente precisa movimentar cada vez mais. Eu acho que é aí que vem essa questão que a gente traz de trazer esse movimento para as pessoas perguntarem, porque é isso, a gente vai começar a questionar até isso. Olha, uma das pessoas que estava lá é estudante de psicologia e ela viu que não tem na grade. Ela vai chegar e falar assim, olha, não tem, eu quero fazer isso. E começar a fazer esse movimento funcionar e fazer com que isso seja... Assim como ficou a inteligência emocional, que todo mundo sabe, todo mundo fala isso, sabe que é importante para qualquer formação como profissional, é entender isso também, que essa parte das qualidades, das forças, também é importante para se olhar e não só a cultura de gap que a gente tem aqui, né? Que a gente tem essa cultura muito grande de olhar para aquilo que está faltando e não para aquilo que está florescendo, né? O que a gente tem de força, de habilidade? A gente tem muito essa cultura. Então, é mudar esse olhar para a gente conseguir levar isso. A gente sempre fala, né? A gente tem etapas e ciclos dentro do Felicistart. Então, a gente tem o núcleo de estudo e de pesquisa. A gente está desenvolvendo debates para poder compreender melhor esse tema. Tem também os núcleos de investigação. Vamos aplicar dentro de uma empresa. Beleza, vamos mapear essa empresa, vamos entender como ela funciona, diagnosticar, vamos conversar com todos os stakeholders, vamos entender a cadeia ali para falar com o cara da operação, coordenação, gerência. E a partir daí entender o que é felicidade para a empresa, não só para o dono, não só para o gerente, mas o que faz a Dona Maria feliz. E o que já funciona hoje na prática para a gente reproduzir em grande escala de forma processual. Então, dentro do Felicistart existe o núcleo de pesquisa, existem os encontros, os workshops, existe a consultoria, são várias unidades que a gente vem se permitindo, nesse primeiro momento, liderar, e a ideia é que a gente forme outras pessoas para que venham para a mesa junto com a gente, nesse processo de investigação, assim. As respostas não estão prontas, nem aqui, nem na Dinamarca, que há 20 anos faz isso. Exato. Mas a vontade de fazer e a nossa sensibilidade na hora de observar, ela está aguçada. Eu ouvi uma vez essa frase, eu adorei. As empresas querem, mas a gente quer mais. E a gente vai fazer. Então, quando a gente senta à mesa para conversar com as empresas, a gente está muito atento para o que funciona aqui? O que a gente pode ampliar? O que a gente tem que, de alguma forma, combater, sabe? Mas como que de fato a gente trabalha isso dentro das instituições, né? Tem algumas empresas que já têm esse processo já estabelecido, né, de estruturar a felicidade. Eu acho que vocês vão saber falar mais que eu de quais são essas empresas. Eu sei que eu imagino que já tem um movimento que ele aconteça, né? Mas como que eles trabalham isso hoje dentro das organizações? Como que elas trabalham? Sim, hoje, assim, as grandes empresas fazem, algumas grandes empresas fazem isso. Suzano, Renner, Heineken,
a Amazon, Google, algumas marcas já estão trabalhando especificamente nessas áreas. Então, a gente tem lá o chefe de felicidade do escritório. No entanto, toda empresa tem alguma coisa que remete à felicidade, sabe? Toda empresa tem algumas iniciativas que proporcionam a felicidade para o time. Quando a gente vem para Singular, pô, quem tá ouvindo o podcast não sabe. A gente estava fazendo a reunião, chegou uma moça aqui com um isopor e começou a distribuir picolé, sabe? E, cara, o picolé, Isso é felicidade. de certa Isso é forma, sim, felicidade. entendeu? Porque Fazer uma reunião com o picolé. pô, eu bati o olho nela Muito bom. com uma caixinha de picolé. Eu fui numa viagem em Guarapari, nos anos 2000, que eu briguei com a minha mãe porque eu queria o Cara, eu picolé. pensei em Guarapari também. É nostálgico. Eu pensei porque eu falei assim, gente, não tô acreditando, tentando Cara, um isopor de picolé aqui é dentro. isso. E A é Lorena é paulista, não entendeu Ela não Guarapari. entendeu Guarapari, ela não Lá entendeu no Guarujá. Guarapari. É Um verdade, dia você vai- gente. Eu nunca fui na praia no Espírito Santo. Eu vou ser excluída de Minas, eu acho, por isso. A gente vai te acolher, eu vou te levar em Guarapari. Tem que Você vai conhecer o Tigrão de O Guarapari Tigrão de Guarapari. e a sua vida vai mudar. Vai. Mas as Minha cara empresas... de pânico é maravilhosa. Estou ansiosa no momento. Vai ser uma experiência cultural e transcendente que você jamais vai esquecer. O Tigrão, ele é um marco na vida dos mineiros. Mas é isso, as empresas elas já reproduzem iniciativas que podem proporcionar felicidade. O que a gente percebe na maioria em que a gente visita é que elas não sabem comunicar isso, sabe? Elas não percebem que essa iniciativa pode ser um plano maior para aumentar a qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade do colaborador. E uma vez que ela faça isso, você vai ter mais engajamento, mais comprometimento, mais produtividade, mais criatividade, mais resultado. Só que, cara, na prática, a Luísa falou muito bem, eu vi acontecendo. Eu vi empresa que fez uma campanha de Setembro Amarelo maravilhosa e demitiu um funcionário em setembro porque ela tem depressão, entendeu? Então é muito contraditório, assim, é uma coisa perigosa, sabe? Eu gosto de falar muito que não é de agora, né? Olhar para o colaborador, olhar para a felicidade. A gente tem nas empresas há muito tempo uma área de recursos humanos, uma diretoria de medicina corporativa. Está todo mundo olhando para o colaborador. Isso não é de hoje. O que difere agora é, de fato, você pegar esses estudos que estão mais fortes nos últimos 20 anos e usá-los a favor da felicidade. E entender que a felicidade tende a trazer, inclusive, produtividade. Tem um estudo de Harvard que fala, as pessoas mais felizes produzem 30% mais. São 3 vezes mais criativas. Então, assim, é benéfico para a empresa também, se você quiser olhar para os números, né? Olhar para a felicidade corporativa. E aí, como que funciona? Você primeiro precisa entender como que a empresa está. O que ela já faz, o que já funciona, o que não funciona, que tipo de pesquisa que já é feita internamente. Tem pesquisa de clima, tem a NPS, você sabe como é que está a saúde mental? E depois, um ponto muito importante que a gente está esbarrando aqui o tempo inteiro, eu estou me segurando para falar, é a definição do que é felicidade. Falamos até agora o que é felicidade. Não O que é falamos o que é felicidade? felicidade. E não existe um construto único. Essa palavra ainda dá para a gente a margem para definir o que é felicidade em cada contexto, para cada grupo de pessoas. Então, um outro ponto importante do trabalho de felicidade corporativa é definir o que vai ser felicidade naquela empresa. O que eu vou tratar como felicidade naquela empresa. Entendeu? Você perguntou o que é. Temos alguns, claro, construtos na bibliografia. Por exemplo, pode ser ter mais experiências positivas do que negativas. Esse é um construto de felicidade, que eu adoro, inclusive, porque felicidade não é alegria. Alegria é emoção positiva, mas a felicidade, ela engloba o outro lado também, ela é algo maior. É possível você ter momentos de emoções negativas e ainda assim ser feliz. Aí entra uma outra. Né? É o saldo. Felicidade é o saldo. É o saldo. Aí vem um outro Inclusive, construto. ô, Lu, desculpa, só complementar. Se preocupe com aquela pessoa que está alegre o tempo todo. Provavelmente ela não está feliz, ela está medicada, né? Se preocupe com essa pessoa. Tá. Estabilizados, Ela, necessariamente. aí não é nem felicidade, talvez é uma euforia. Tem alguma coisa que Sim. precisa ser analisada. Sim. E entender isso é importante, tá? Eu tenho uma vida feliz, mas na minha vida eu passei por muitas nuances. Eu tive momentos tristes, eu perdi o meu pai e tudo mais. Então é natural a gente entender que felicidade é o livro, você até citou ontem na palestra,
É você entender que uma experiência difícil vai te levar para um próximo passo. É o Antifrágil. antifrágil, isso. É Exato. diferente do que a gente falava É Do muito. resiliência. diferente da resiliência, Da né? De você resiliência. simplesmente voltar para onde você estava. É você Resiliente é aquele que recebe o impacto e retorna para onde estava. O antifrágil é aquele que recebe o impacto, aprende com ele e não se volta deixa. cresce, né? Eventualmente É. é o crescimento pós-traumático, né? Uhum. Gosto muito dessa visão, né? Quem sou eu a partir do luto? Quem sou eu a partir de uma demissão? Quem sou eu a partir de uma crise financeira? Quem é a pessoa que o Everton se tornou diante dessas coisas que ele enfrentou, entendeu? A gente retoma até aquele ponto que você falou, que a felicidade, a busca por felicidade não é o destino, é a Claro, jornada. por Né? favor. E somos uma construção contínua. Né? A nossa história é contínua. É muito por aí, então, da gente É. entender esse momento e viver esse momento. Porque quando você pensa em destino como felicidade enquanto destino, cara, ela não chega, ela tá sempre no próximo passo, sempre na próxima casa. A Luísa tem uma definição de felicidade, eu quero até que ela cite agora, que fala muito sobre isso, né? Pô, como é que eu posso ser feliz agora com o que eu tenho, com o que eu conquistei? Senão eu vivo platônico, né? Tá sempre amanhã, tá sempre depois. Pote no final do arco-íris. Pelo amor de Deus, e esse arco-íris é gigante. Só que na hora que eu chego no final do arco-íris, o arco-íris acabou. E se eu for pensar na Ou ele vida. vai estar chegando pra lá, né? Você acha que você tá chegando, aí você fala, não, tá ali. Aí você anda mais 3 passos. Olha, eu acho que ele arredou, como se diz aqui em Minas. Dá licença que eu já falo arreda. Aí, No Cunhado do Guarapari, a gente fala reda. Olha só. Já tá quase. Olha só. O Y já tá no automático ou ainda não? gente, eu já tenho um filho mineiro, eu já me dei o meu green card. Você cometeu um ato falho na hora que você falou do Incard, que é o iCard, tá vendo? Desculpa, Mas- tá vendo? Não recebi ainda. Acabei de ser retirado o meu iCard, que A eu não gente tinha ganhado vai ainda. trabalhar nisso. A gente vai fazer uma imersão mineira. Mas é Eu tô isso. agora eu tô curioso. Qual que é essa definição? Tem Qual é o outras significado? várias, Eu né? gosto do Esse é Santo de Santo Agostinho. Agostinho. Seguir desejando aquilo que se possui. Isso não é lindo? Isso é lindo. Nossa! Pô, pelo amor de Deus. Eu acordo de manhã, lembro dessa definição, olho pra minha mulher e falo, eu sou feliz, cara. É isso, porque, pô, teve uma época da minha vida que tudo que eu queria era casar com essa mulher. Eu casei com ela, eu tenho 2 cachorros, eu tenho, pô, Netflix, Disney, Star, Apple TV e HBO. De vez em quando tem um vinho na geladeira. E aí a gente senta na sala, liga aquela televisão, assiste um filme maravilhoso, tem 2 cachorros brincando, toma um vinho. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Mas isso não muda o fato de que, pô, amanhã eu quero falar sobre felicidade para 1000 pessoas. A gente quer E isso é fazer. felicidade pro Everton. Exato. Isso é felicidade pro Everton. E o mais legal é, por exemplo, a gente tem um projeto que é fazer um evento de felicidade nacional em Minas Gerais, em uma cidade pequena. Eu já adiantei, tá, gente? Desculpa. Ó o spoiler. Spoiler! Mas se eu for Corta essa esperar, parte. Corta essa parte? se eu for esperar esse momento acontecer para eu ser feliz, eu vou desperdiçar a minha vida até ali. E felicidade é estar aqui. Felicidade, às vezes, é terminar um evento maravilhoso e comer salgadinho com as duas, sentado ali na calçada e comentando, pô, hoje foi legal, hein? Vamos E fazer assim, pipoca, assim, assim. hein? É. Pipoca é vida. Então, é importante vocês terem essa ciência de que felicidade não é o amanhã. Felicidade é o quanto eu estou me esforçando para melhorar as minhas condições hoje, para que eu possa deitar e não te falar, valeu a pena viver esse dia, entendeu? Eu fui para uma linha, desculpa, viu, gente? Me empolguei. Acho que, Lorena, ficou faltando você falar sobre o que é felicidade sobre pra mim, você. exato. Eu falo, como é que eu cheguei nisso? E eu acho que esse é um ponto muito bacana, porque eu cheguei pela minha vida, né? Então, o que é felicidade? Como que eu cheguei nesse lugar? Primeiro que, assim, eu vim de uma família também, assim como o Everton conta, de uma família super simples. Eu fui a primeira que me formei em ensino superior. E fazer essa busca... Uma engenheira, uma farmacêutica, um Então, aí administrador, esse ator. é que é o ponto. E aí, onde que eu fui? Eu fui parar, fui buscar esse estudo. Eu fui buscar o que me move, aonde que eu vou conseguir fazer, né? Conseguir movimentar e fazer um pouquinho melhor do que aquilo que eu recebi. Fazer valer a pena tudo aquilo que eu recebi e fazer um pouquinho melhor com aquilo que eu recebi. E aí eu busquei estudar. E aí eu fui estudar, fui fazer farmácia em Ouro Preto. E aí, quando eu falo que esse é o ponto, qual que é a minha questão em Ouro Preto? Eu sou farmacêutica inicialmente, olha onde eu estou hoje. Porque aí eu fui entendendo quais são minhas melhores lembranças que eu tenho de Ouro Preto. As pessoas, eu morei em República, eu conviver com pessoas, aprender com pessoas. Aí fui trabalhar eu fiz farmácia industrial. Fui trabalhar dentro de
indústria farmacêutica, aonde foi que eu me encaixei? Dentro da supervisão de produção, que era onde eu trabalhava com as pessoas, era onde eu conseguia estar ali fazer as coisas acontecerem a partir daquelas pessoas. Então, a partir dali, eu me casei, que também é isso, a gente vai se movimentando de acordo com os propósitos. Aí eu mudei para a minha parte pessoal, e aí voltei, surgiu a oportunidade de eu cuidar de um programa de saúde e fui parar numa mineradora para poder cuidar desse programa de saúde. Então, assim, E aí que a gente vai entendendo, a gente é muito de potencial e a gente entendendo que o negócio é gente. E aí eu falei assim, gente, mas o meu negócio é gente, onde eu tô? Eu fui trabalhar com a parte de relacionamento com comunidade. Porque é isso. E aí Tudo a ver com felicidade também. Exato. E é exatamente esse ponto, é o olhar para as pessoas. E aí, a partir disso, eu fui tentando entender. E aí, olhando para as pessoas, entendendo aquele contexto, você fala assim, gente, tudo começa nas pessoas. E como que as pessoas funcionam? Elas funcionam bem, quando elas estão bem, é isso. Então, quando a gente entender que as empresas são pessoas e que se as pessoas estão bem, a empresa está bem, isso é uma mudança de chave muito grande. Né? Então, é a gente olhar para isso dessa forma, porque eu fui isso. Então, e aí eu fui percebendo isso, assim, eu estava numa grande empresa, recebia super bem e tudo, e aí eu falei assim, aí eu tive meu filho. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu não tenho tempo para o meu filho. Está muito atrelado também ao momento da sua vida, né? Sim, exato. E aí a gente traz isso. Eu falei assim, e agora? Eu estava muito feliz fazendo aquilo que eu fazia. Só que agora eu tenho um novo contexto. Nesse novo contexto, mudou. E aí, essa mudança, é olhar para essas mudanças e falar assim, o que vai me fazer mais feliz, o que faz mais sentido para mim, o que me traz propósito aqui, o tempo inteiro a gente está nessa balança. Quando a gente fala do saldo, a felicidade é o saldo, eu acho que é muito por conta disso. O tempo inteiro, se a gente prestar atenção aonde a gente vai sair com esse saldo, isso facilita muito. Eu acho que é trazer isso mais consciente do que a gente sente na gente. E aí, as pessoas fazendo isso, vai reverberar nas empresas. Mas o que eu acho bacana é a gente conseguir ter essa consciência de que começa nas pessoas e que ter uma pessoa que tem esse olhar para poder fazer isso, porque tem muita gente que não sabe, a gente fala muito isso quando a gente está falando, a gente tem um público que não consegue, que só não faz nada diferente porque ela não teve oportunidade de fazer diferente. Tem alguns que ainda não têm o interesse, não têm o desejo de fazer diferente. Ok, mas tem algumas que só não fazem diferente porque elas não tiveram oportunidade de ter conhecimento, de entender alguma coisa. Então, é essas pessoas que a gente está aqui querendo levar. Então, quando a gente vem aqui e fala de um podcast, que a gente faz um movimento orgânico, voluntário, é poder levar para essas pessoas que têm vontade, têm interesse em saber como ter uma vida mais feliz e levar esse conhecimento para elas. E é isso, quando elas levam para a vida, a empresa faz parte da nossa vida, o trabalho faz parte da nossa vida, né? A gente passa mais tempo trabalhando com o nosso cônjuge. Exato, então é trazer isso de uma maneira natural. Então, focando nas pessoas, a gente vai conseguir fazer isso naturalmente, é consequência. Então, quando a gente fala da felicidade, ela chega natural, que a gente não fala para focar em chegar lá, é porque se você foca no caminho, de repente você chega. Então, a felicidade é isso. Se você foca nas pessoas, de repente, a empresa chega no lugar de estar feliz porque aquelas pessoas estão felizes. Então, eu focar nesse lugar. Tem uma coisa legal aí que você vai percebendo pelos perfis, né? Que a gente se completa nesse sentido. Porque a essência do nosso trabalho são as pessoas, né? O Simon Sinek sempre fala isso, 100% das pessoas, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, se você não entende pessoas, você não entende negócio. Mas se a gente leva esse discurso de pessoas, tem RH que nem recebe a gente. A Luísa começou falando de RH, eu passei por algumas empresas que a gente tem recursos não humanos, sabe? Que é o contrário, o RH ele vai jogando contra, assim.
Mas a gente trouxe esse olhar também analítico de, pô, como é que a gente pode persuadir a empresa de que melhorando as pessoas a gente melhora os resultados. Então a gente tem números, a gente foi fazer pesquisas para compreender que, pô, sim, investir nas pessoas e construir um ambiente de bem-estar, de felicidade, de segurança, vai fazer com que essas pessoas performem mais. Então a gente tem essa preocupação. Nas mesas onde a gente senta para conversar com as empresas, a gente pergunta, pô, como é que está o time? Qual o resultado que você espera? Quais são os indicadores que você gostaria de ter ao final desse processo? Para que a gente tenha esse olhar corporativo, empreendedor, pragmático, analítico e para que a gente possa persuadi-lo dessa maneira, sabe? E muito do nosso trabalho é esse também, equilibrar a coisa das pessoas e do lúdico junto com essa coisa do pragmatismo corporativo mesmo, sabe? Então, a gente faz muito isso. Como que funciona, então, o trabalho? Como que o Felicistart ele atua dentro de uma empresa que deseja iniciar esse processo de trabalhar a felicidade dentro da empresa? Legal, existem várias linhas de atuação, né? E depende do nível de maturidade que a empresa está. Então, para determinada empresa, o que a gente pode fazer no momento é só uma conscientização. E tá tudo bem, é isso que ela precisa nesse momento. Muito também do processo. entender a Exato. importância de olhar para isso, a importância da felicidade, conhecer as ciências da felicidade. Então, temos aí palestras, pequenos workshops, a gente até chegar num produto máximo, vamos chamar assim, que é um produto de consultoria, que é um produto que aí sim a gente começa fazendo um diagnóstico da empresa, entendendo a empresa, fazendo todos aquelas pesquisas que eu mencionei aqui, quantitativas e qualitativas. A partir desse diagnóstico, a gente define o que vai ser considerado felicidade para aquela empresa. Aí a gente revisita o propósito da empresa, passa pela cultura da empresa, porque sim, felicidade é cultura. Precisa estar na cultura, a cultura tem que ser favorável para isso. A gente tem um trabalho de conscientização de liderança muito grande, que inclusive esse trabalho ele pode ser feito fora da consultoria também, tá? Nesse meio do caminho entre uma primeira palestra e a consultoria, a gente tem, por exemplo, workshops de conscientização da liderança, que é um que está nesse produto final, esse produto maior. Outra questão que a gente gosta demais de falar, formar multiplicadores dentro da empresa. E aí, assim, é legal a gente estar aqui falando, porque nós somos todos da área de inovação e é muito parecido com o movimento da inovação, os embaixadores, os multiplicadores, porque essas pessoas, elas têm que estar infiltradas, não é só o RH, não é só a medicina, não é só a liderança. Tem que ter gente lá embaixo também, vibrando essa onda, começando esse tsunami. Criar cultura, você precisa de multiplicadores. Exatamente. Você não pode iniciar ali da autogestão, você também não pode iniciar lá de baixo, né, da linha de frente. Todo mundo precisa estar alinhado nesse objetivo. E o que a gente gosta? Que essas sejam as pessoas que vão ser os protagonistas desse plano de felicidade corporativa. Porque se nós, enquanto consultores, criarmos um plano para aquela empresa que pode estar o mais adequado possível, a gente não vai ficar lá o resto do tempo. A gente não vai estar ali, não seremos donos desse projeto. Então, a gente gosta que tenha esses multiplicadores que vão ser os donos do projeto, que vão, de fato, tocar junto, claro, com o apoio do RH, com o apoio da medicina, com o apoio das lideranças, mas que vão estar ali sendo responsáveis por esse plano. Então, temos palestras, workshops, trabalhos de formação de pessoas dentro da empresa e até a construção de planos. Um programa até legal que a gente está fazendo para um cliente agora, está desenvolvendo para um cliente específico, mas que vai acabar ficando, é ajudar a pessoa a organizar o ano dela. Como que ela vai pensar naquele ano a felicidade dentro da empresa. Na verdade, estamos com a Singular também nisso, mas eu pensei foi numa outra empresa aqui quando eu falei. Então, é isso. Tem plantas hoje espalhadas por todo o Brasil e o desafio que a gente tem é montar todo esse plano de ação para a pauta Felicidade 2024, que passa por bem-estar e outras coisas, né, Luísa? Fazendo aquela análise crítica que eu falei aqui, já temos iniciativas, beleza, vamos olhar como que elas contribuem para a felicidade ou não? Faz sentido mesmo? É desse jeito? Precisamos colocar mais alguma coisa? É nessa intensidade? Não é nessa intensidade? Então, como uma assessoria, né, para essas empresas. Não sei se ficou claro. Claro, eu acho que é fazer um planejamento de
como trabalhar esse processo de inovação de acordo com os colaboradores, com o tipo de trabalho da empresa, né? E é um programa, né? Não é uma ação única. Não, essa Não foi pode ser. Não pode ser. é uma preocupação que a gente tem desde o início, né? Não podemos ser os agentes do oba-oba. Eu vou vir aqui, vou fazer uma palestra, todo mundo vai bater palma e tal, eu vou embora e acabou, e agora é com vocês. Não, a gente tem esse compromisso, Agora a felicidade está instalada. e vocês que se virem aí para ser felizes. Não, a gente tem essa preocupação de ser perene, de ser constante. Por isso, essa atenção com os multiplicadores. Para a gente, é fundamental ter esses caras desde o início do processo, compreendendo, aplicando, dando continuidade. Inclusive, no nosso plano de consultoria, consta um acompanhamento com essas pessoas a longo prazo para saber se está tendo resultado, até para repensar o modelo. E depende do contexto e do momento da empresa, né? A Lorena falou mais cedo e é verdade. A gente está numa fase de negociação com uma operadora de saúde do interior de Minas que tem 20 mil vidas. E a gente falou, pô, vai ser um case maravilhoso. A gente vai trabalhar felicidade num plano de saúde, talvez até levar isso para os clientes na ponta e tal. E no início da reunião foi maravilhoso porque a gestora do RH falou, olha, o nosso time é muito feliz, assim, eles estão engajados, eles estão satisfeitos, a gente tem uma escuta ativa, a gente acompanha as pessoas, qualquer ocorrência que aconteça, a gente vai atrás e combate. Então, o que a gente queria, na verdade, era pegar isso que a gente faz e tornar isso um processo claro, mas a gente realmente se sente feliz. Falei, pô, que legal, tá vendo? É um momento diferente, ele já tem essa cultura, o nosso trabalho ali é documentar isso e dar continuidade. Agora, existem empresas que a gente olha e a gestora do RH tá, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, eu queria que o meu gerente estivesse aqui falando, calma, estamos junto nessa. A liderança está disposta a ouvir? Sim, eles estão abertos, eles querem ajuda. Então tá bom, se a liderança está aberta, a gente vai junto nesse caminho, sabe? Tudo depende do momento, assim. A gente falando de maturidade, é importante, inclusive, pensar em quais vão ser as palavras que a gente vai usar, porque de repente a gente falar em felicidade corporativa ou felicidade de quem trabalha, para determinada empresa é melhor que se use outro termo. Quem sabe bem-estar e não felicidade, exatamente pela quantidade de construtos, pela conotação que cada um vai dar para a palavra. Pela subjetividade disso, né? É muito exatamente. subjetivo, então é um ponto que a gente precisa estar atento para o que a empresa quer. Mas é engraçado isso, né? Por exemplo, a Luísa trouxe a definição Santo Agostinho, a felicidade é continuar desejando aquilo que você já tem. Nós está reverberando, inclusive, em mim até agora. Tá? Eu não Isso é conheci, maravilhoso. eu tô Isso é aqui. maravilhoso. Eu ouvi isso. Sabe, eu tô pensando na minha esposa, nos meus 2 cachorros. Aí, que também ó, tem tá 2 vendo? cachorros. E eu tô pensando assim, poxa, eu sou feliz. né? Eu sou feliz. É o que eu gosto. Eu já postei uma foto da minha esposa falando assim, você é minha tarde de feriado, é minha tarde de domingo, onde a segunda-feira é feriado. Porque pra mim era isso, assim, é essa a felicidade, é ali que tá a E é felicidade. engraçado, né? Falando de esposa aí, vou trazer pro lado do homem, desculpa. A gente batalhou tanto pra conquistar aquela mulher, a gente lutou a vida. Eu mudei de estado pra estar com a mulher que eu tô hoje. E aí, às vezes, passa uma menina com roupa de academia e você tem que se lembrar, cara, você é feliz com o que você tem, por que você tá pensando nisso e tal, sabe? E essa definição é ótima, assim. Pô, eu tô muito feliz e satisfeito com a minha esposa. E aí, voltando pra empresa, né? Às vezes a gente não usa a palavra felicidade, mas o nível de turnover da empresa é altíssimo. Você implementa o processo e a gente percebe que o nível de turnover caiu. Por quê? Porque os colaboradores passaram a estar felizes com aquilo que eles têm. Aquilo já é felicidade Às corporativa. vezes é a abordagem, né? Exato. Sim, e eu tô aqui me coçando também. Igual você tava com o negócio do que é felicidade, eu tô aqui me coçando, que assim, né? Voltando para onde foi que eu. Quando eu tive essa questão do filho, né? Voltando lá da onde foi que eu Filho que voltei. inclusive chama Antônio, que é o nome do meu pai, tá vendo? Nós Sabe? estamos assim, não. E foi aonde eu comecei vendo dentro da empresa. Eu dei aula também de química quando eu cheguei nessa cidade do interior, que eu me mudei por conta de questões pessoais. E aí, quando eu tive o filho, que aí veio uma outra questão pessoal, que aí vem a questão da carreira, e a gente vai fazendo esses pesos para saber o que é felicidade para mim nesse momento. E fazendo isso, que eu fiz a busca pelo comportamento. Que aí, por exemplo, como professora, e aí depois como mãe. Gente, que aí começou eu ficar aqui, meu Deus. Eu, professor de química ainda, né? Você fala assim, quem gosta de química? Levanta 2 assim o dedo, do lado da cabeça, assim, igual matemática. Aí você tem vontade de pegar e levantar. Aí você tem vontade de ir embora, né? E na verdade, o que acontece? Eu dei aula de química para curso técnico e pré-vestibular. O que eu percebi claramente? É porque as pessoas já chegam naquele lugar
depois de ter tido dificuldades e já tinham acreditado que elas são incapazes de aprender. Então, aquilo começou a falar assim, gente, isso é muito... Depois que eu gastava mais tempo tentando convencê-los de que química não era tudo aquilo, que eu falei assim, gente, como assim vocês não gostam de química? Vocês estão doidos? Ninguém bebe água aqui, então eu vou começar a falar aqui que nós vamos beber H2O, tá? Não é água. Ninguém aqui cozinha, porque cozinha, gente. Ninguém gosta de comer aqui, como é que é isso? Ninguém respira. Então, eu trazer isso, e quando eu fui vendo, depois que eu consegui quebrar essa questão de que eles achavam que eles não eram capazes de aprender química, que química era um negócio lá, que eu não vou chegar naquele lugar nunca, me veio um outro estalo, que eu falei assim, gente, é tudo dentro da gente, começa na gente, né? A gente se permite ou a gente se sabota. E aí me veio com um filho, eu falei, gente, o que eu vou poder fazer como mãe para fazer com que o meu filho entenda que é tudo permitido, o que ele quiser ser, o que ele puder fazer, ele vai. E aí eu comecei com a disciplina positiva para tentar, né, ser melhor como mãe, nesse lugar que eu estava de propósito naquele momento. E aí, a partir da disciplina positiva, eu busquei a psicologia positiva, que é a base da felicidade, e fui fazendo essas formações para entender melhor sobre isso. E para mim, a melhor coisa que eu aprendi, e que eu acho que se as pessoas entenderem isso, é uma mudança de chave gigante, sim, felicidade se ensina e se aprende. Então, se você conseguir acreditar nisso, entender que sim, isso é possível, você mudou completamente, porque hoje, por exemplo, o Martin Seligman, ele tem um livro que eu acabei de ler agora, que eu estou completamente apaixonada, que ele fala sobre o otimismo, que é isso que quando o Everton conta da mãe dele, é isso, a gente ter uma visão otimista das coisas, é ter o viés positivo e não o negativo das coisas, e isso também é possível aprender. Isso é treino, todas as habilidades do mundo. Quando a gente fala do livro do Mindset, que está aí, né, como a nova psicologia do sucesso, né, todas as coisas estão se conversando para esse lugar. Todas as habilidades, elas são passíveis de aprendizado, são passíveis de aprender, desde que você tenha esse interesse e que você se dedique para treinar aquilo. Que é isso, gente. Quem andou de bicicleta sem treinar? Quem aprendeu a dirigir sem treinar? Não tem quem vai adquirir qualquer habilidade sem treinar. Então, você precisa Felicidade ter... é uma habilidade. É isso. Treinável. Completamente. Então, a gente conseguindo E é fazer muito isso... identificar, né? É muito identificar, muito perceber os momentos, perceber o saldo. Né? Isso, e isso, é mudar. Quando a gente muda esse viés do positivo para o negativo, então são pequenas coisas, por exemplo, que eles falam, o diário da gratidão. Por que na verdade, não, mas um diário da gratidão, o que ele faz? Cara, ele muda como o seu cérebro está olhando. Eu falo assim, o nosso cérebro, quando eu vou explicar um pouco sobre a questão da neurociência das coisas, pensa no nosso cérebro como uma mata, né? E aí, quando a gente fala que a gente sempre olhou daquela forma, é como se fosse aquela trilha que você chega e fala assim, nossa, eu vou ter que acessar ali. Eu vou por onde? Na mata fechada ou nesse caminho aberto aqui de 3 metros de largura? Onde que é mais fácil? O mais fácil é ir por aqui, porque foi aqui que eu aprendi, já passei tantas vezes, já foi aberto. Agora... Gente, eu quero aprender uma coisa nova. Por que é difícil? A gente fica cansado, a gente se sente exausto. Por quê? Você vai ter que fazer... Aqui, tem essa de 3 metros de largura, maravilhoso, você não vai nem perceber, já está automático. Você vai ali e nem repara. Mas tem a mata fechada, você vai ter que pegar um facão, primeiro abrir. Aí na segunda vez, ótimo. Não, aqui já não tem que abrir com facão, agora eu já passo mais fácil. Na terceira vez, já vai... Só que isso, por que da intencionalidade, por que é aprendido e por que tem que ser treinado? Porque quanto mais você passar ali, mais aquele caminho vai ser aprendido, vai ser utilizado. E aquele outro vai deixando de existir. Só que o que acontece? Estou estressado. Que é o que acontece? Estou estressado. No momento que você está estressado ou que acontece alguma coisa, você ainda está nesse processo. Estou treinando aqui. Aqui já tem uma trilhazinha melhor, mas aqui continua com... Só tem umas matinhas. A hora que você está estressado, você vai correr por onde? Você vai voltar lá. Então, por isso que a gente fala também...
Olha, tá tudo bem. Não, e tá tudo bem você em alguns momentos voltar. É por isso que a gente fala do saldo é tão importante. Porque, a hora que eu vou errar ali, porque eu tô estressada, tem um contexto, tem uma coisa. Eu vou por ali. Ok. Aí eu volto para o lugar de novo e falo, ok, eu sou um humano. No saldo, aquilo ali foi o negativo que eu não consegui nesse momento fazer, mas olha, agora eu voltei para o prumo de novo, eu vou testar ali, até sair fazendo aquele processo onde em algum momento aquela trilha que você fez intencionalmente e buscou construir, ela vai ser a de 3 metros de largura e a outra vai estar fechada. Então, na hora que você ficar estressado de novo, o que aconteceu? A daqui já vai estar melhor para você ir. E aí você, pronto, mudou. É uma visão diferente, né? Desculpa, isso que a Lorena está falando é muito legal, porque nós realmente somos seres mais pessimistas. Nós somos seres vivos e a gente precisa se proteger. E a proteção é olhar para o risco, olhar para o perigo. Então, é natural que a gente olhe para o lado negativo das coisas. Essa é a natureza. Mas o que os neurocientistas descobriram é o fenômeno da neuroplasticidade. Se eu começar a olhar para o outro lado, eu consigo desenvolver esse lado de tal maneira que este fique o caminho fácil. Daí essa alusão, né, aos caminhos. Exato, aos caminhos, que é essa neuroplasticidade. Eu criei primeiro esse caminho, meus neurônios, quando esse assunto vem na minha cabeça, ele pensa aqui. Mas aí você vai com a intencionalmente falando, não, tem esse outro caminho. Então eu vou começar a construir por aqui, que é a neuroplasticidade. Eu vou criar novos caminhos neuronais. Tem um livro bom do Tim Ash, que ele fala, o título é A Mentira da Racionalidade, que ele fala que a gente não é racional. Todos os nossos impulsos são meio animais, assim, é sobrevivência. E aí a gente tem que assumir o comando da maquinazinha e falar, não, pera, calma, para de agir dessa forma, para de pegar o caminho mais fácil, explora. Porque esse caminho mais fácil pode te levar até a próxima trilha segura, mas a exploração vai te levar aos próximos anos mais seguros. Então é necessário fazer esse exercício de reflexão. Eu estou assumindo o controle da máquina ou eu estou agindo de forma irracional por uma sobrevivência? Eu estou comendo mal e estou bebendo porque irracionalmente isso me traz um conforto? Ou eu estou repensando esse processo para falar, cara, não, hoje eu não vou beber porque o dia foi difícil? Quer dizer, o dia foi difícil, a vontade de beber é grande, mas eu não vou beber porque eu estou num processo em que eu preciso me desintoxicar. Porque esse gatilho está me fazendo mais mal do que bem. Então é um pouco isso, assim. E a felicidade está nesse lugar. Por isso que a felicidade não necessariamente é alegria. Porque a alegria pode vir na bebida, né? Eu posso beber aqui, uhul, muito bom, tá tudo ótimo. Mas se eu sigo por esse caminho, eu estou sabotando a minha felicidade. Porque no outro dia de manhã vem uma ressaca e essa ressaca, ela dói. Ela dói, ela dói. O corpo sente, a cabeça sente, vem constrangimento, vem arrependimento. E a felicidade não, é o equilíbrio. Falar, pô, tudo bem, não foi um dia bom hoje, mas chegar em casa, vou ver um filme, vou descansar, amanhã vai ser um dia melhor, deixa eu entender o que aconteceu. Tem até, a gente compartilhou, nós temos um grupo lá, hoje tem 60 pessoas discutindo isso. Recentemente a gente compartilhou uma matéria de um cientista que ele falava sobre o diário das notícias ruins. Aí a gente ficou até discutindo durante um tempo. Foi ótima a discussão. Que basicamente ele falou, pô, às vezes é importante a gente lembrar o que aconteceu de ruim para perceber o quanto a gente está resistindo e superando, sabe? Documentar as coisas difíceis nos prepara para poder enfrentá-las no futuro. Porque felicidade, eu volto a dizer, não é só alegria, né? Tem um cientista... Também é antifragilidade, né? Com certeza, Entender, é exatamente aprender. isso. Volta nesse lugar, desculpa, mas é que assim, é exatamente esse ponto que a gente mudando o olhar para o... Quando foi a discussão do diário da... Desculpa, como é que era o nome mesmo? Mas é o diário das notícias, das coisas ruins, né? Em vez de fazer um diário de gratidão das coisas boas para agradecer, as coisas que eu queria meio que reclamar. Mas a hora que você lê realmente, te chama atenção, ou fala assim, ó, diário das coisas ruins, peraí, né? Ainda mais a gente trabalhando com a parte da psicologia positiva, peraí, nós estamos retroagindo, né? Como é que é uma história? Aí a gente foi ler e, na verdade, é o que a Lu já trouxe e que a gente vem falando que é isso. Não é o que acontece com a gente que realmente impacta, é o significado que a gente dá para aquilo, o olhar que a gente dá para aquilo. Então, quando a gente foi realmente ler qual que era a questão do diário, era um diário assim... Ele não vai simplesmente ali reclamar e tô só reclamando, reforçando aquela coisa ruim. É você olhar para a coisa ruim e sair mais forte da antifragilidade que ela trouxe, que eu vou olhar para aquela coisa ruim, não é só olhar. Estou olhando para essa coisa ruim e falar, tá bom. E aí, o que eu aprendi com isso?
Como é que eu vou fazer para não repetir isso de novo? Então, não é, o fato pode ser o mesmo, mas se você está consciente, que você olha, que você aprende, que você tem essa intencionalidade, que você está consciente, tipo assim, não, peraí, eu estou voltando para aquele lugar aqui que eu não quero mais. Deixa eu olhar de forma otimista, de forma positiva, de forma de aprendizado. O fracasso não é um fracasso, o fracasso é um aprendizado. E tem um ponto importante também, porque quando você de alguma forma documenta isso, você passa a valorizar o que você tem, sabe? Sabe quando você tem aquela dor de dente que você fala, meu Deus do céu, essa dor de dente, pá, né? Aí acaba, tudo que eu quero é ficar bom. Aí você passa a dor de dente e você esquece de que você tá bom, você tá saudável. Nessa matéria, inclusive, fala sobre um hábito do Butão das pessoas lembrarem da morte. Não sei nem se era o Butão do budismo, mas as pessoas lembrarem que elas vão morrer. Porque quando eu tenho ciência de que de uma hora para outra eu não vou estar mais aqui, cara, eu valorizo mais isso, sabe? Eu perdi o meu pai e foi assim, ó, de uma hora para outra. E era curioso porque até o momento em que eu perdi ele, eu acreditei que meu pai ia durar para sempre. E depois que ele faleceu, eu falei, puta, tudo que eu queria era mais um café com ele, mais um lanche, mais um bate-papo. Então, essa coisa das notícias ruins pode a gente tentar ver por esse lado. Tua vida vai acabar, esse emprego vai acabar, o teu relacionamento pode acabar um dia se você não valorizar. Tem uma alegoria que eu adoro. Em algum momento, você e os seus amigos de infância saíram para brincar na rua pela última vez. Então, quando você se dá Ah, conta... não, gente, eu não tô aguentando essas frases de vocês, não. Tô passando mal aqui hoje, Mas ó. Essa Nossa! eu conheci, pra mim ela Ela é muito significativa, forte, não ela é, muito cara? forte, ela é muito forte. Por que E isso? você não sabia, você não Você sabia. sabe. Então, se você não valoriza o que você tem agora, e se você não se lembra que as coisas podem acabar, é o Santo Agostinho. É um homem genial também, né? É isso, né? Né, Lu? Não, a Lu é sempre cirúrgica. A Lu traz as coisas sempre cirurgicamente. Eu tô aqui, de tudo que a gente falou, ainda volto na frase da Lu. Pode repetir, por favor, assim, só pra eu reverberar. Seguir desejando aquilo que se possui. Ai, gente, ó. Foi o meu ganho meu aprendizado do dia, de tudo que viveu, assim. Eu acho que se a gente conseguir sair daqui pensando nisso, E já tá isso maravilhoso. é tão também assim, tão rock and roll, né? É tão contra a cultura, é tão anticapitalismo. Pô, eu queria esse celular a vida toda, agora eu tenho. Bom, vou curtir ele até o fim, ele vai acabar comigo, entendeu? Desejo aquilo que eu tenho. Ou com o limite do cartão de crédito. Não, mas aí vem essa coisa da felicidade, de contentar que, cara, eu queria A celular. felicidade não pode estar aí. Mas esse na verdade é o hedonismo, né? A busca do prazer sem o propósito. Esse aqui é um ponto, né? É isso que a gente fala, a gente entra, né, Lu, com todas as coisas que a gente fala, tem várias coisas da felicidade. Então, essa busca que é o hedonismo, busca pelo prazer incessante, é por isso que tem a gente entra nos vícios todos, porque é aquela felicidade que é ruim, é o prazer, a liberação de dopamina, neurocientificamente falando, sem fim. Eu tava falando esse ponto da Luísa, de você seguir desejando o que você já tem. Eu queria esse celular em determinado ponto e eu comprei ele, e se eu deixar me render pelas minhas vontades e anseios, eu vou querer o novo que vai sair esse ano, depois o outro. E a felicidade não, cara, esse celular me atende. Ele é Felicidade dura suficiente. até a fatura do cartão chegar. Mas aí é outro ponto. O Jim Carrey, ele falou uma coisa, e o Jim Carrey, ele é um cara muito peculiar pra gente analisar. Os comediantes têm muito isso, tá? A maioria dos comediantes são figuras tristes. Isso é muito peculiar. Eu sei porque eu venho da cena da comédia, a gente vê os exemplos maiores, o Robin Williams é um deles, o Jim Carrey também teve um histórico de depressão muito grande, mas na própria cena mineira tem umas figuras que é meio assim, sabe? Tem uma alegoria do palhaço, o palhaço vai no psicólogo e fala, nossa, eu tô muito triste e tal, aí o psicólogo fala, pô, tem um palhaço novo na cidade, procura ele. Aí ele vira e fala, eu sou o palhaço, né? É isso, assim, é cruel, mas é verdade. Mas o Jim Carrey, ele tava falando sobre a aposentadoria dele, aí a repórter, mas por quê? Aí ele falou, porque eu já estou feliz com o que eu tenho, eu já tenho o suficiente, eu já fiz o bastante, eu estou satisfeito. Eu vou parar por aqui e vou curtir o resto que me cabe. Então, é um pouco isso também, né? De, pô, o que você queria na vida? Será que você já não conquistou? Não que você deva parar, mas você não pode valorizar o que você tem? Porque, pô, acho que a maioria de nós queremos ter filhos, e eu ainda não tive, eu acho que você também não, mas a gente tem cachorro. Então, enquanto o filho não vem, o cachorro, eu tô feliz com o meu cachorro. E a gente segue praticando para ter filho. Mas na hora que o filho vem, por que não é suficiente, né? Por que a gente, não sei, por que a gente precisa de um novo iPhone, de um novo carro zero, sei lá. A Lu com certeza vai conseguir Fale, responder Lu. isso pra gente. A Lu foi boa nesse processo de ser mãe, tem 3 filhotes, né? 3? Meu Deus. Você não tem 3 ou eu errei? 2. Ah, então desculpa. Eu coloquei um a mais, tá Não. vendo? Orgulho de ganhar mais um.
É a adaptação hedônica, né? A gente vai querendo o material, querendo aquele prazer, e em algum momento ele já não faz mais sentido. A gente vai querer sempre mais, sempre mais. Se a gente não se apegar a essa definição, né? Tem outras definições também interessantes para a felicidade, e uma delas é uma questão de contentamento apesar de. Uma sensação de contentamento apesar de. Quer dizer, meu pai, não vou falar isso que meu pai não morreu, mas no caso do Everton, perdeu o pai. Apesar disso, eu estou feliz. Isso é um ponto importante, mas ele está feliz. Eu ainda não tenho filho. Apesar disso, eu estou feliz. Então, assim, você conseguir ter esse contentamento, mais do que a alegria. E essa mudança de perspectiva, de olhar para a felicidade, para esses construtos de felicidade e não para a alegria, te mostra o quanto você é feliz. Por isso que a gente fala para tomar muito cuidado com o termo felicidade. Porque quando você fala em felicidade corporativa, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Aumento de salário. Aumento de salário, uma folga a mais por semana, emendar todos os feriados, férias liberadas. Não que isso não faça parte, faz sim. E quando a gente olha para as teorias de felicidade, tem esse pedacinho, mas isso não é tudo. Então, apesar de não ter isso, o que pode me criar contentamento? E aí eu gosto demais daquela primeira que eu falei, que são as emoções positivas, mais do que as emoções negativas. Então, a gente sempre tentar olhar o que causa emoção positiva com menos emoção negativa envolvida. Aí a bebida, de novo, né? Emoção positiva aqui hoje, emoção negativa amanhã. O que valeu mais a pena? Foi 2 horas feliz aqui do meu vinho de hoje contra um dia inteiro de ressaca de amanhã? Vale a pena? É um pouco isso. Tem uma definição de felicidade que eu gosto muito, que é do Clóvis, que eu sempre cito, né? Que felicidade é todo e qualquer momento que você não quer que acabe. Então, como eu não quero que esse podcast acabe, eu tô feliz. Mas já que a gente está se aproximando do fim, a Lu falou muito bem, né? É o saldo. Então, cara, se você tá tendo você que tá ouvindo agora esse podcast, se você tá tendo um momento triste, se você tá passando por uma crise no trabalho, de relacionamento, se você tá comendo compulsivamente, bebendo compulsivamente, se você tá se sentindo depressivo, não é o fim, cara. Continua, continua. Amanhã vai ser um dia melhor, ou daqui uma semana vai ser uma semana melhor. Só continua e tenta aos poucos ir mudando essa realidade. Não para por aqui, porque todos nós já tivemos dias muito tristes e a gente sobreviveu e você vai sobreviver também. Logo, logo você vai dar risada, mas mais do que a risada, logo, logo você vai encontrar essa tranquilidade que a felicidade nos traz, né? Então, continue a nadar, te dizia Dory. Eu sou a Dori. Pessoal, pra gente poder caminhar aqui para o nosso fechamento, né? Qual dica que vocês dão para para a empresa, para o colaborador, para o líder de RH que está nos escutando hoje, para quem quer começar esse programa de felicidade corporativa dentro da empresa? Bom, a minha é responsabilidade. Comece pequeno, é melhor prometer menos e fazer mais do que prometer muito e fazer menos. Então, cuidado com as expectativas de quem você está envolvendo e muita responsabilidade, porque a nossa felicidade é muito para cada um de nós. Não dá para brincar com isso, não. A minha seria essa questão do foco nas pessoas. A gente entender que empresas são feitas de pessoas. É voltar para aquilo que eu falei. Empresas são feitas de pessoas. Se a gente conseguir olhar para isso como humanos que somos, com erros e acertos, e focar no saldo, eu acho que a gente chega lá. A minha é queira de verdade, tá? A gente vê as empresas falando de bem-estar, de qualidade de vida, mas vai só até a página 2. Eu vou fazer um esforço básico para mostrar para as pessoas que eu me importo, ou às vezes eu me importo mesmo, mas eu não vou até onde é preciso ir. Então, queira de verdade, queira mais. É uma causa que vale a pena lutar, só que você vai ter que lutar de verdade. Não dá para poder ser meio feliz ou ter meia vontade, não. Você vai ter que ir até o fim. E sei lá, e uma dica que eu dou para todo mundo é vai fazer um trabalho voluntário. Vai, tira só um dia. Não precisa de dinheiro, não precisa ser muito rico, não precisa ser muito inteligente, só esteja disponível para ajudar alguma causa. Eu acho que isso pode mexer em algumas coisas aí dentro de você. Espero que você esteja um pouco mais feliz de quando a gente começou essa conversa.
Eu acho que eu estou. Eu acho que foi uma conversa muito Que gostosa. bom. Bom, pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, esse papo que foi maravilhoso. E convidar vocês a conhecer o trabalho, com vocês que estão nos ouvindo, a conhecer o trabalho da Felice Start. A gente vai deixar na descrição do podcast, desse episódio, o contato de vocês, para a gente poder bater esse papo, para continuar esse papo com vocês. Beleza? Obrigado, pessoal.